Hoje, dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho. Ontem a mãe Mônica, hoje o filho Agostinho, dois santos. Não existiria o segundo se sua mãe não tivesse sido santa, gerando o filho para a fé pelas orações e pelas lágrimas. Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, hoje região da Argélia, norte da África, em 354, filho de Mônica e Patrício. Ela, santa esposa e mãe. Ele, pagão rude e violento. Agostinho teve uma mocidade inquieta, agitada pelas paixões e desvios doutrinais. Inteligência leita, aguda, penetrante, depois dos desmandos da juventude, procurou a verdade e a redenção do seu espírito irrequieto através das filosofias, mas em vão. Formou-se brilhantemente em retórica e, ainda jovem, escrevia ensaios de poesia e filosofia. Procurando maior glória, deixou Cartago, cidade de seus estudos, e foi para a capital do Império Romano, abrindo uma escola de retórica, mas ficou por pouco tempo, porque teve a nomeação oficial de professor de retórica e gramática em Milão. Aí, atraído pela fama do grande bispo Ambrósio, poeta e orador, começou a assistir seus sermões. Do apreço à forma literária da pregação, Agostinho passa ao apreço pelo conteúdo. Converte-se, recebe a instrução e é batizado por Santo Ambrósio na Páscoa de 387. Tinha 33 anos e chegara ao término de um longo e laborioso processo de conversão, para o qual, além de sua sede de verdade, tiveram um papel importante as preces e lágrimas de sua Santa Mãe. O próprio Agostinho descreve o toque final da graça de Deus que o levou à conversão. Enquanto, chorando debaixo de uma figueira, debatia-me entre sentimentos e forças opostas. De súbito, ouço uma voz que cantava e repetia muitas vezes: "Toma e lê, toma e lê." Agarrei o livro, Carta aos Romanos, e li para mim aquele capítulo que primeiro se apresentou aos meus olhos, e eram estas as palavras: "Caminhemos como de dia, nada de desonestidades, nem de soluções, nada de contendas nem de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne." Romanos 13, 13. Não quis ler mais, nem era necessário, pois me penetrou no coração uma espécie de luz serena e todas as trevas de minhas dúvidas fugiram. Com ele foi batizado também o filho Adeodato, jovem inteligentíssimo, que faleceu aos 15 anos com grande dor de Agostinho. Decidiu então voltar para sua pátria, a África, com a mãe Mônica, que faleceu na viagem perto de Roma. Na África, com alguns amigos, iniciou uma vida comunitária entregue à meditação, ao estudo da Bíblia, à oração e obras de caridade. Mas, no dizer do Evangelho, a luz não pode ficar oculta. Agostinho foi procurado pelo bispo de Hipona, a fim de que o ajudasse na pregação, pois o bispo era velho e doente. Foi ordenado sacerdote e, pouco depois, com a morte do bispo, Agostinho foi aclamado pelo povo como sucessor. Como pastor da diocese por 34 anos, revelou-se bispo zeloso, vigilante, iluminado, pai dos pobres, mestre insuperável de espiritualidade, escritor fecundíssimo em todos os assuntos teológicos, defensor infatigável da ortodoxia. Sua ação e influência pastoral não se limitou à pequena cidade portuária de que era bispo, mas rompeu as fronteiras, tornando-se uma espécie de oráculo de sabedoria teológica que a civilização antiga presenteou ao cristianismo. Foi definido o mais profundo pensador entre os escritores do mundo antigo e talvez o gênio metafísico mais portentoso que o mundo viu. Sua linguagem apaixonada e cálida, expressiva e pessoal, seduz, convence, comove. Seu pensamento iluminou quase todos os pensadores dos séculos posteriores.
Entre suas obras imortais, emerge a autobiografia Confissões e a Cidade de Deus, que é uma filosofia da história vista à luz da mensagem cristã. Santo Agostinho morreu aos 28 de agosto de 430, com 76 anos, amargurado ao ver os bárbaros sitiarem sua cidade episcopal. Renovai, ó Deus, na vossa Igreja, aquele Espírito com o qual cumulastes o Bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo Espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor do amor eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós.